trombetando aos milhões, breve Jesus voltará. Ondas do mar com poder ecoar. Cristo em breve, Cristo em breve virá. Está no ar a Voz da Profecia, programa dedicado à proclamação das boas novas do Evangelho. Oramos a Deus para que Ele lhes conceda suas bênçãos materiais e espirituais. Viver ao lado de Jesus, meu Senhor, que prazer estar no céu com Cristo, meu Senhor, feliz, feliz serei, feliz, feliz serei. Não quero me demorar, mas salvando, quero aqui mais ficar. Senhor, quero partir para meu lar lá do céu, viver ao lado de Jesus, meu Senhor, que prazer estar no céu com Cristo, meu Senhor, feliz, feliz serei, feliz, feliz serei. Não quero me demorar, mas salvando, quero aqui mais ficar. Sofrendo as dores, Senhor, quero partir para meu lar lá do céu, viver ao lado de Jesus, meu Senhor, que prazer estar no céu com Cristo, meu Senhor, feliz, feliz serei, feliz, feliz serei, feliz, feliz serei. Perante o Tribunal Divino. Este é o tema da palestra de hoje na voz de Roberto Conrad Filho. Carlos Fini era um estudante de direito. Certa manhã, sozinho num escritório de advocacia, pareceu que ouviu uma voz a perguntar-lhe: Carlos, o que você fará quando terminar seu curso de direito? Ele respondeu mentalmente: bem, vou advogar. E depois perguntou a voz: ganhar dinheiro e ficar rico. E depois? Construir uma casa, estabelecer família, ser um cidadão honrado por todos. E depois? Bem, creio que vou envelhecer e me aposentar. E depois? Bem, um dia vou morrer. E depois? E depois, pensou ele, e depois? Naquele momento vieram à sua cabeça as palavras de Hebreus 9:27, aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Carlos procurou um local quieto e separado e lutou com Deus em aflição até que sentiu todos os seus pecados perdoados. Sentiu-se preparado para enfrentar o juízo final. Abandonou a advocacia e durante 50 anos ajudou milhões a encontrar paz com Deus e o preparo para enfrentar o último julgamento. Sim, amigo ouvinte, a Bíblia fala de um juízo. Em Atos 17:31 lemos que Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. O apóstolo São Paulo nos fala em 2 Coríntios 5:10 que importa que todos compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito. Em Apocalipse 22:12, Jesus Cristo afirma: eis que venho sem demora e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. O profeta Daniel, no capítulo 7 de seu livro, nos dá uma descrição da cena do juízo divino. Ele viu em visão quando tronos foram colocados e Deus assentou-se para presidir o tribunal. Milhões de anjos participavam do processo e Jesus Cristo,
o nosso advogado, apresentou-se diante do Pai. Deus criou todas as coisas por meio de Jesus Cristo, reconciliou o mundo através de Cristo e julgará o mundo com justiça por meio de Cristo. Assim a Bíblia revela a Jesus como nosso Criador, nosso Redentor, nosso amigo e advogado e também juiz final. Quais são as fontes de testemunho para o juízo? A primeira delas é, obviamente, a onisciência de Deus. Ele tudo sabe e tudo vê. Diz a Escritura em Provérbios 15:3, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. A segunda fonte de referência são livros de registro, onde estão arquivados os fatos de cada existência. E os mortos, diz a Escritura, foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Apocalipse 20:12. Entre esses livros podemos mencionar o livro da vida do Cordeiro, no qual são escritos os nomes de todos os que herdarão vida eterna. Um segundo livro é chamado de O Memorial, onde estão registrados todos os atos bondosos praticados pelos homens. Um terceiro é o livro de registro dos pecados, conforme lemos em Jeremias 2:22. A terceira fonte de testemunho no juízo são os anjos relatores, que registram cada palavra, cada ação e cada pensamento. Só o imaginarmos que anjos celestes vigiam nossa vida todos os instantes e registram criteriosamente tudo, deveria fazer-nos ser muito mais cuidadosos em todo o nosso viver. Qual é o objetivo desses registros lá no céu? As Escrituras afirmam que Deus executará juízo com justiça e que esse juízo incluirá as seguintes áreas. Primeira, nossas obras ou ações, conforme já vimos em Apocalipse 20, verso 12. Segunda, nossas palavras. Disse Jesus, digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. São Mateus 12, 36 e 37. Terceira, os nossos pensamentos. O apóstolo São Paulo afirma que Deus julgará os desígnios do coração, ou seja, os nossos pensamentos mais íntimos. 1 Coríntios 4, 5. Em quarto lugar, Deus julgará os nossos motivos, conforme lemos em Provérbios 16, 2. Em quinto lugar, Deus julgará os segredos mais íntimos da vida. Lemos em Eclesiastes 12, verso 4, Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. O Deus que executará juízo com justiça é minucioso e vai analisar os detalhes de cada aspecto da vida. Mas qual será a norma desse julgamento? Sendo que Deus há de nos julgar, Ele necessita de um código de justiça, ou seja, uma lei pela qual nortear o julgamento. E Ele a possui. Note, o amigo ouvinte, essas palavras proferidas por Isaías. O Senhor é o nosso juiz. O Senhor é o nosso legislador. O Senhor é o nosso rei. Isaías 33, 22. A santa lei de Deus, o decálogo, será a norma de juízo. Diz São Paulo que a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Romanos 7, 12. São Tiago chama os 10 mandamentos de a perfeita lei da liberdade. Tiago 2, 10 a 12. O sábio Salomão, meditando sobre o juízo final, afirmou: de tudo o que se tem dito, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras. Eclesiastes 12, 13 e 14. Salomão nos diz: desde que seremos julgados pela lei, vivamos pela lei, obedeçamos todos os seus preceitos. Ao realizar o julgamento, Deus o fará de 4 maneiras. A primeira, como vimos, é através de sua santa lei, em particular como interpretada por Jesus Cristo. Não apenas a ofensa real como matar, roubar, mentir, mas os próprios pecados cometidos somente nos pensamentos, como cobiçar ou adulterar mentalmente. Lembremos-nos das palavras de Jesus em São Mateus 10, 26. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. A segunda maneira, seremos julgados de acordo com a luz que tivemos. Jesus disse: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis, vemos, subsiste o vosso pecado. São João 9, 41.
Jesus também afirmou: a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. São João 3,19. Seremos, pois, julgados pelo conhecimento que temos ou que poderíamos ter da verdade. A terceira maneira, seremos julgados do modo pelo qual julgamos aos outros. Em São Mateus 7, versos 1 e 2, lemos: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Dizem os antropólogos que os índios Sul têm uma prece assim: Grande Espírito, ajuda-me a jamais julgar o outro sem que antes eu ande 2 semanas nas suas sandálias. Devemos respeitar a individualidade dos outros, pois não sabemos das circunstâncias da vida dos outros. Devemos, todavia, vigiar-nos a nós mesmos. A quarta maneira do juízo: seremos julgados em misericórdia. Todos pecamos e merecemos a morte. O salário do pecado é a morte. Mas em Deus nós temos um dom gratuito, que é a promessa de vida eterna. Deus é justo, mas também é compassivo e misericordioso. Quando confessamos e abandonamos nossos pecados, Ele executa mais do que justiça. Ele nos reveste de perdão, concede-nos sua graça. Diz o sábio: aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28, 13. Alguns anos atrás, o prefeito de Nova York, LaGuardia, estava presidindo uma corte policial. Um homem foi trazido ao tribunal, acusado de ter roubado um pão. LaGuardia disse: tenho de puni-lo. A lei é muito clara. Você deve pagar 300 cruzeiros de multa. Então tirou de sua carteira os 300 cruzeiros e disse ao homem: aqui está o dinheiro para pagar a multa. Apanhando um chapéu, disse: agora vou multar cada um dos senhores em 15 cruzeiros, porque vivem numa cidade tão má e desumana que para viver um homem precisa roubar pão. LaGuardia passou seu chapéu a todos os presentes, cobrando a multa, e entregou sorridente ao assombrado homem a quantia de mais ou menos 1.500 cruzeiros. Justiça com misericórdia. Isso Deus fez por nós no Calvário. Isto Ele faz por nós todos os dias quando nele cremos e aceitamos Jesus como nosso Salvador pessoal. O juiz se assentou, abriram-se os livros, quem dentre nós subsistirá? Pois as ações e os pensamentos nosso juiz a luz trará. Quem dentre nós subsistirá? Qual há de ser a decisão? Vão há de ser o nosso caso, ou nos dirá a salvação. Ouvem uma das mensagens da voz da profecia. Como podemos nos preparar devidamente para enfrentar o juízo divino? Conhecendo a vontade de Deus contida na sua palavra. Isto é muito fácil através do nosso curso bíblico Encontro com a Vida. Solicite Encontro com a Vida à Caixa Postal 1189, Rio de Janeiro. Caixa Postal 1189, Rio de Janeiro. Estaremos no ar novamente na semana que vem, neste dia e hora e através desta estação. Sintonize. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.